Autoridades e especialistas da saúde de Ribeirão Preto acreditam que a terceira onda da pandemia está desacelerando na cidade. Dados apontam queda nos novos casos positivos da doença. O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde mostra que Ribeirão Preto tem, desde o início desse ano, quase 28 mil casos confirmados de Covid-19. Entre os positivos, 526 pessoas precisaram de internação e 166 morreram por conta da doença. Os dados foram apresentados durante coletiva de imprensa no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A velocidade foi muito maior, ou seja, nós estamos vendo aqui praticamente em 5 dias nós tínhamos um agravamento muito forte da doença nessas pessoas que estavam internadas, e isso também trouxe realmente essa dificuldade toda na questão do atendimento hospitalar. As internações de clínica, elas, nesse período que nós estamos falando de 2022, ela foi muito maior do que a UTI, ao contrário do que aconteceu lá no ano passado. Isso também foi bastante perceptível. O diretor do Departamento de Atenção à Saúde do hospital apontou que a Ômicron impactou consideravelmente os atendimentos. Mais de 600 funcionários foram contaminados com o vírus e, por isso, a capacidade de internações caiu. O hospital teve, então, que se adaptar no momento de diminuição do número de funcionários, de afastamento das coisas. Começamos a ter transmissão dentro do hospital e vimos o potencial de transmissão que foi colocado aqui anteriormente. Nós tivemos noites aqui no hospital em que um paciente começava com sintomas e na manhã do dia seguinte, todos os 4 pacientes no mesmo quarto já tinham sintomas. Do total de óbitos, 162 foram apurados. 39 vítimas não estavam vacinadas, enquanto 11 tinham a primeira dose, 44 a segunda e 68 a dose de reforço. Segundo os médicos, a proporção de mortes entre os imunizados é maior porque quase 90% da população da cidade já deu início ao esquema vacinal. Como a maioria da população está vacinada, é muito mais provável você ter pessoas vacinadas hospitalizadas do que pessoas não vacinadas. Isso não quer dizer que o risco das pessoas vacinadas seja maior do que o das não vacinadas. O risco de uma pessoa adoecer e se internar de Covid é em torno de 10 vezes maior se ela for não vacinada em relação aos vacinados. Os dados apontam uma desaceleração na terceira onda da pandemia. Mas os especialistas alertam. Para isso acontecer, é preciso manter as medidas de prevenção e ampliar a cobertura vacinal. Isso porque uma pessoa, mesmo vacinada, pode transmitir o vírus para outras. E isso acaba favorecendo o surgimento de novas variantes. E o aparecimento dessas diferentes variantes, ele não é controlável, porque isso vem de mutações genéticas que o vírus vai adquirindo ao longo do tempo, aleatoriamente, que podem ou não conferir uma vantagem para esse vírus em termos de infecção ou de transmissão. Esse aparecimento de variantes, que a gente viu que isso se espalha independente das ações locais, e o aparecimento é menos controlável pela gente, porque isso é uma ação da natureza. E a gente precisa, então, fazer a nossa parte para tentar evitar esse outro processo. Segundo o infectologista Benedito Fonseca, apesar dessa variante não causar sintomas graves, ela afeta o organismo, principalmente dos mais idosos e pessoas com comorbidades. Ele explica que a proteção aumenta quanto maior o número de doses. Que apesar da Ômicron, em nível populacional, ela não ser uma variante que causa uma doença grave, mas naquelas pessoas idosas que já têm uma doença crônica, ela desestabiliza aquela doença crônica e leva ao óbito. Os dados de Israel mostram que a proteção ela só aumenta quanto maior é o número de doses. Na dependência de existirem vacinas, vamos tentar fazer a 4ª dose também, porque isso aumenta em muito a nossa proteção contra as novas variantes. Uma preocupação reforçada durante a coletiva é sobre a vacinação infantil. O coordenador do HC Criança apontou que houve um aumento significativo de casos nessa faixa etária, mas sem gravidade. Das 49 mil doses ofertadas para esse público, 33 mil foram aplicadas. Só que a procura caiu nas últimas semanas. Essa população é a população alvo agora para a vacinação. Então nós estamos assim empreendendo todos os esforços, o departamento aqui de pediatria, junto com
A administração do Hospital das Clínicas fez um comunicado para toda a população, conclamando a importância das vacinas para que o impacto nas crianças seja menor, em que pese a repercussão da doença ser menor nelas. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.